Hoje pela manhã eu comecei falando sobre isso, né? Falando que tudo que nós temos, tudo que nós somos, o que nós fazemos, o que ainda faremos, a gente deve isso ao Senhor. Nada é por nós mesmos, porque se Deus não quiser, você não consegue dar um passo adiante. E a gente precisa entender que todas as coisas que nós temos, tudo aquilo que nós fazemos, foi nos dado por Deus para o melhor uso. E a gente só vai aprender a usar as bênçãos que Deus nos dá, né, a usufruir delas e a ser felizes com elas, exatamente se nós soubermos utilizar da forma correta aquilo que Deus coloca às nossas mãos. E hoje pela manhã nós compartilhamos o texto de Deuteronômio 6, e quero que você já abra a sua Bíblia aí em Deuteronômio 6. Se você está em casa também, pega aí o seu smartphone, ou pega então a sua Bíblia de papel, abra em Deuteronômio capítulo 6, e nós vamos dar continuidade ao texto que nós começamos a ler hoje pela manhã. Lemos do verso 10 até o verso 16, e agora nós vamos ler dos versos 17 em diante, Deuteronômio 6, de 17 em diante. Nós falamos pela manhã, né, que esse texto foi um texto que Deus, Ele deu à nação de Israel antes de eles chegarem e tomarem posse da terra que o Senhor havia lhes prometido. E algo interessante é porque Deus, Ele já vai deixando bem claro para eles, especificamente nos versos de número 11 e verso de número 10, né? Ele vai do verso 10 e 11, ele vai dizer assim, olha, o Senhor os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, para dar a vocês a terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram. Deus está lembrando algumas coisas interessantes. Com casas cheias do que há de melhor, de coisas que vocês não produziram. Com cisternas que vocês não cavaram. Com vinhas e oliveiras que vocês não plantaram. E aí Deus vai dizer, quando isso acontecer, então pensem em algumas coisas. E Deus vai dizer, não se esqueçam do Senhor. Depois Deus vai dizer, temam ao Senhor. E Deus vai dizer, cuidado para não caírem em idolatria. 3 coisas que Deus fala quando Ele está para derramar bênçãos. Porque as bênçãos podem te fazer esquecer de Deus. As bênçãos podem ser mal utilizadas se vocês não tiverem temor de Deus. E as bênçãos podem te levar à idolatria quando você começa a admirar demais a bênção e esquece de onde ela veio. E muitas vezes isso acontece, as pessoas transformam as bênçãos de Deus em uma maldição para a sua própria vida. Então é importante a gente entender o que Deus vai dizer. Agora tem mais 3 coisas que Deus ele vai continuar orientando a nação de Israel. A partir do verso 17, e dentro desse portfólio das bênçãos de Deus, ele vai dizer assim, obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor, o seu Deus, e aos preceitos, decretos que Ele ordenou a vocês. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo vá bem com vocês, e vocês entrem e tomem posse da boa terra. Interessante isso aqui, né? Nós observamos que até no texto fala que é bom que Deus está dando para eles. Terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. E no verso 20 vai dizer, no futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês o que significam esses preceitos, decretos, ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês, vocês lhes responderão, nós fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Vamos orar?
Pai, estamos diante da Tua palavra e a gente sabe, meu Deus, que é o Teu Espírito Santo que se encarrega de interpretá-la ao nosso coração. Que nós possamos compreender, Senhor meu Deus, e receber de Ti sabedoria para podermos viver dentro dos propósitos, dos planos que o Senhor tem, ao nos dar bênçãos, ao nos abençoar. Tua palavra diz que o Senhor abençoa maus e bons, justos e injustos, porque o Senhor é um Deus abençoador. Mas a gente sabe, meu Deus, que até mesmo coisas boas precisam serem usadas de forma adequada, para que elas não se transformem em coisas ruins. Que possamos conservar as bênçãos que o Senhor nos dá, e nós possamos, Senhor meu Deus, usá-las da maneira como o Senhor nos ensina a usar. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Eu não sei que bênçãos Deus tem derramado sobre a sua vida. Porque eu posso dizer para vocês, mesmo com toda essa situação de pandemia que a gente está vivendo, você pode ter certeza de que foram mais bênçãos do que momentos ruins que você enfrentou. Deus, Ele não deixou de nos acompanhar e de nos abençoar, mesmo em momentos difíceis. Ele nunca fará isso. Mas uma coisa que a gente percebe no verso 17, é que o texto diz que ao receber as bênçãos, a gente precisa obedecer a Deus cuidadosamente, aos seus preceitos, aos seus decretos, sabe? Sabermos como nós devemos proceder, ou seja, nós precisamos focar nas instruções. Todas as coisas, por exemplo, possuem um manual de uso. Quando você compra qualquer produto que seja, até mesmo quando vem da China, não é? Às vezes vem aqueles produtos que a gente sabe que não funcionam muito bem, mas até mesmo esses produtos possuem um manual. Da mesma maneira, as bênçãos também possuem um manual de uso. Nesse manual, que normalmente a gente vê acompanhando nos produtos, a gente encontra lá não apenas como deve ser usado, mas também a maneira como não deve ser usado. Tem lá as regras de segurança, aparecem uns triângulozinhos assim mostrando, olha, igual o celular, né? Cuidado, não use o celular quando estiver carregando, né? Então, algumas coisas vai orientando para evitar acidentes, para evitar pegar fogo, para evitar a queima do próprio produto, sabe? Para evitar algumas coisas que, se nós soubermos, nós não vamos fazer. E vamos saber como melhor empregar ou como melhor utilizar aquele objeto. Eu digo para você que Deus não nos dá nada sem que haja um propósito. Tudo que você possui tem uma razão. A questão é que muitas vezes nós não perguntamos para Deus, Senhor, o que eu devo fazer com isso? Nós muitas vezes até pedimos, mas nem sabemos para quê, ou porquê, ou como que nós devemos utilizar aquilo que nós pretendemos receber. O apóstolo Paulo, por exemplo, ele vai dizer que todas as coisas devem ser motivo de gratidão. Ele diz, em tudo dê graças. Até mesmo coisas que a gente às vezes julga que não, poxa, eu não queria ter recebido isso, ou isso não é tão bom, sabe? A gente precisa agradecer, porque nada vem às nossas mãos sem que haja um propósito. Por exemplo, quando eu e minha esposa nós nos casamos, nós recebemos muitos presentes. Muitos presentes. Só que muitos presentes foram repetidos, não é? Foram repetidos. E naqueles tempos de vacas magras, que a gente também não estava muito, né? Podendo ir em muitas festas e participar de outros casamentos, aqueles presentes repetidos se tornaram presentes também. Não é? A gente acabou repassando, a gente não vai utilizar.
Tem muita coisa aqui. Então, naqueles momentos em que a gente acha que a coisa não vai ser útil, ela se torna útil. E a gente precisa se perguntar a Deus, sabe, por que que o Senhor colocou isso nas minhas mãos? Sabe, a gente precisa ter esse hábito. Normalmente nós consumimos tudo sem sequer perguntar, ou sem sequer nem mesmo agradecer a Deus. E as bênçãos que nos são dadas, elas são para algum propósito específico. Você já perguntou por que que Deus te deu a bênção de ter um celular? Não foi somente porque você pediu para sua mãe e ela te deu. Com certeza você tem uma missão como cristão. Deus, ele está querendo que você use esse aparelho para alcançar alguma vida. Deus está querendo que você use para que você possa consolar alguém, ou que você possa ajudar em algum propósito. A gente precisa começar a usar aquilo que nós temos com objetivos mais produtivos, mais proveitosos. Porque quando nós deixamos de fazer isso, exatamente o que acontece? A gente começa a ficar vivendo de modo insatisfeito. Nós compramos, adquirimos coisas e essas coisas não nos satisfazem. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo para o povo. Tudo que vocês receberam, obedeçam aos decretos, às ordenanças, saibam que existe uma maneira correta de utilizar. Eu acho interessante quando a gente se lembra, por exemplo, há uma história em que Davi está querendo entrar em Israel, levando a arca do Senhor em Jerusalém. Aquela arca, ela era a manifestação da presença de Deus e era a presença abençoadora de Deus no meio do povo de Israel. Mas até a arca do Senhor, que era uma espécie de uma caixa de madeira que era revestida de ouro, aonde estavam ali dentro as tábuas, dos 10 mandamentos que Deus deu a Moisés, a vara que Moisés carregou nas mãos, que abriu o mar, que floresceu, colocaram ali dentro, sabe, estava tudo ali, que foram as lembranças da nação de Israel, quando Deus os tirou do Egito, e com mão poderosa, os levou para uma terra próspera, uma terra abençoada. Aquela arca era o símbolo da bênção, da presença de Deus. Mas por causa do pecado do povo de Israel, em determinado momento a arca foi roubada. Mas quando a arca ela regressou, sabe, para o meio do povo de Israel, Davi desejou levá-la para Jerusalém. Só que Davi não se atentou que também, para transportar a arca, que era a bênção de Deus, também tinha regras. Quem deveria transportá-la eram os sacerdotes. A arca tinha 2 argolas de cada lado que deveriam ser passadas ali, uma vara, para que os sacerdotes levassem aquela arca na mão. Mas como foi que eles pensaram em levar para Jerusalém? A arca estava em cima de um carro de bois. E aí, 2 homens que sequer eram sacerdotes, estavam acompanhando, para que os bois eles não passassem numa valeta, nenhuma pedra, e a arca tombasse e tal, mas isso acabou acontecendo. A roda da carroça bateu numa pedra, a arca foi tombando, e alguém, sem querer, para tentar ajudar, bem intencionado, olha só, tocou na arca, morreu instantaneamente, foi fulminado. Davi ficou com medo. A bênção se transformou em maldição, porque eles não seguiram as orientações de Deus. Deus os lembrou, vocês querem ser abençoados? Tem regras. Vocês querem ser abençoados? Sabem, meus amados irmãos, quando a gente está celebrando aqui 50 anos de vida conjugal, né, irmão Dionísio? Eu me lembrei daquele texto da Bíblia, diz assim: quem encontra uma esposa, alcançou a benevolência do Senhor, alcançou uma coisa boa. Isso está lá em Provérbios. Mas a questão é, então por que tantos casamentos não dá certo? Por que
o relacionamento conjugal, ele não dá certo, tanta gente termina o seu relacionamento, porque não convive da maneira como Deus orienta a conviver. Não é porque o casamento é ruim, não é porque um é mais pecador do que o outro, mas é porque a gente não convive como a palavra de Deus orienta a conviver. Muito da felicidade, por exemplo, que eu tenho tido com a minha esposa, vem de nós colocarmos em prática orientações bíblicas. Não é exatamente porque eu só a amo, também a amo. Mas quando nós nos juntamos, uma das coisas que eu disse para ela, quando nós começamos a namorar, eu disse assim: olha, eu tenho um compromisso com o Senhor, e eu quero que você também possa ter também esse compromisso. Eu já sabia que ela tinha, mas ela até vai se lembrar disso. Nós estávamos no carro, eu falei assim: olha, se por algum motivo, um dia você se desviar de Deus, eu quero apenas que você saiba que eu permaneço com o Senhor. Eu permaneço com o Senhor. Mas graças a Deus, nós temos sido abençoados. Por quê? Porque o coração dela é temente, o meu coração também é temente, e nós procuramos colocar em prática a palavra de Deus. O casamento se transforma em bênção. Mas quando você deixa de lado a palavra de Deus e começa a agir conforme seus pensamentos, o que você acha, e eu vou dizer uma coisa para você: tem muita gente que fala assim: ah, meu casamento não deu certo, mas porque eu aprendi assim, a minha família era assim. Olha, isso até explica, de certa maneira, o seu comportamento, suas atitudes, até explica, mas não justifica continuar sendo desse jeito. Porque uma vez que você tem contato com a palavra de Deus, você pode mudar. Você pode ser diferente, você pode começar a colocar em prática os princípios e os valores que ela nos ensina a viver. Por exemplo, quando o apóstolo Tiago, ele afirma que é mais sábio ouvir do que falar, eu acho que ele escreve isso aí depois de alguma experiência que ele tenha tido com a esposa dele. Porque normalmente a mulher, tem hora que ela quer apenas que você dê atenção. Ela não quer que você dê solução. Não é? Não é, irmã Janda? Tem hora que ela quer desabafar, ela está cheia, as emoções, os sentimentos estão cheios. Eu custei para aprender isso. Custei. A gente brigou muito, às vezes, por situações, né, que ela, às vezes, precisava colocar para fora o seu coração, e eu já queria dar a solução. Então, você tem que fazer isso, tem que fazer aquilo. E ela, eu não quero solução. Eu não entendia mais nada. Aí eu não entendia nada. Aí o que eu comecei a entender que a mulher, ela tem essa necessidade também de botar para fora o seu coração, suas emoções, e às vezes o homem só precisa dedicar a ela um pouquinho de tempo de qualidade. Não é isso, Dionísio? Hoje eu entendo, Dionísio nas nossas reuniões, a diretoria, ele é o último a falar. Eu acho que ele aprendeu isso em casa, não foi não, Dionísio? Mas é uma bênção, meus irmãos. A palavra de Deus diz que é mais sábio ouvir do que falar. E eu digo, se a gente aplicasse isso no relacionamento conjugal, a gente teria menos divórcios. Porque normalmente, quando entra numa discussão, você sequer ouviu o outro falar, acabar de falar, e você já está tentando dar a resposta. E aí nunca ninguém entra em acordo. E aí daqui a pouco sai um para um lado de lá, outro lado de cá. Sabe, quantas vezes isso não aconteceu no meu casamento? Não é porque eu sou pastor que eu não tive essas experiências. Mas eu digo para você, meus amados irmãos, eu digo para vocês, foi o tempo e a palavra de Deus que me ensinaram. Sabe, os conselhos bíblicos, como você usar palavras brandas, por exemplo. A palavra branda desvia o furor, a Bíblia diz, mas a dura, ela vai alimentar a fúria, a ira. Continua falando duro, o outro vai falar mais duro ainda, continua. Sabe, é assim. Agora, quando você fala brandamente, você quebra o outro pelo meio. Salomão é quem fala isso. Sabe, perdoar.
Como é necessário perdoar, e olha, no casamento é 70 vezes 7. Ou 77 vezes, depende da tradução, mas quando Jesus fala isso, seja sempre, sempre. O perdão tem que ser exercido o tempo todo. E eu digo para vocês, meus irmãos, olha, depois de estar casado com a Alessandra já há 18 anos, amém, irmãos? Glória, né? Depois de estar casado com a Alessandra há 18 anos, eu falo para vocês, casamento é uma bênção, né, irmãos? É uma bênção. A gente aprende até, quando o outro fica bravo, tem coisas que você faz assim, daqui a pouco passa. Não é? Não é, Denilda? Denilda já sabe, não é, Denilda? Troféu para você, Denilda. Pastor Isaías está aqui me olhando de rabinho de olho assim. Mas a verdade é essa, irmãos, sabe? A gente vai aprendendo a lidar com o outro, a gente vai tendo sabedoria. O amor, ele se fortalece exatamente dessa forma. Não pense que o amor é amor à primeira vista, não. O verdadeiro amor, ele aprende exatamente dos momentos difíceis, na compreensão. O amor, ele vai aparando arestas, você mesmo vai aparando suas próprias arestas, você vai aprendendo a renunciar para que o outro comece a ter espaço na sua vida. E é onde o casamento ele vai se constituindo uma bênção. Sabe, é ouvir a palavra de Deus. Casamento é bênção, a gente não pode transformar ela em maldição. Sabe, Moisés disse ao povo, obedeçam cuidadosamente aos mandamentos do Senhor. Eles estavam entrando numa terra que eles não haviam plantado, eles estavam entrando em casas que eles não haviam edificado, eles estavam entrando em lugares abençoados por Deus, e eles precisavam reconhecer que somente com a ajuda de Deus, eles poderiam continuar, ali sendo abençoados por suas mãos. Uma outra coisa que o texto vai dizer no verso 18, vai dizer, façam o que é justo e bom perante o Senhor. Muitos que são abençoados se esquecem da justiça e da bondade. Guardem isso no coração. Sabe, às vezes a pessoa, se você talvez conheça alguém, eu conheço, tem pessoas que, enquanto não tinham nada, era uma coisa. Era uma pessoa amiga, prestativa, se doava, ajudava o outro. Aí, de repente, Deus abençoou e ela começou a ficar próspera, começou a enriquecer e começou a ter dinheiro. Daqui a pouco ela não fala mais com você. Ela já não tem um coração mais tão generoso. Sabe por quê? Exatamente porque ela se esqueceu da bondade e começou a viver a vaidade. As bênçãos, elas não podem transformar o nosso caráter, não podem mudar o nosso caráter. As bênçãos é para que nós possamos ser ainda mais úteis nas mãos de Deus. A vaidade enche o coração e eles começam, sabe, a se sentir superiores aos seus semelhantes. As bênçãos de Deus, elas também estão relacionadas a posturas éticas. Eu nunca me esqueci de uma senhora que ela resolveu, certa vez, dar o seu testemunho numa igreja. Ela subiu no púlpito, aí ela começou ali naquele púlpito, meus irmãos, Deus é maravilhoso. Eu estava passando por uma dificuldade na minha vida, quando eu fui ao supermercado fazer algumas comprinhas ali. E na hora que eu dei aquele caixa ali, eu tirei uma nota de R$50 para pagar ali as minhas comprinhas. Meus irmãos, que surpresa foi quando eu fui contar o troco e tinha mais. E Deus me abençoou, meus irmãos, e ela levou o troco para casa. Como Deus é maravilhoso, irmão. Saía aquela senhora do púlpito levando o troco para casa. Irmãos,
Infelizmente, a gente tem muitos cristãos assim, sabe? Muita gente que parece que, assim, conheceu Jesus, assim, de conhecer apenas, de ouvir falar, simpatizou com Jesus, mas não aprendeu nada sobre ética, sobre comportamento de vida que Jesus ensina a gente ter. Ética tem a ver com justiça, tem a ver com fazer o que é certo aos olhos de Deus. Olha o que o texto diz aqui: faço o que é justo e bom perante o Senhor. Não é o que eu acho certo, não é o meu conceito de certo e de errado, é o conceito de Deus, não é o meu. Eu preciso saber qual é o que Deus pensa disso que eu acho que é certo. E muito mais do que buscar bênçãos de Deus, nós devemos ser abençoadores. E para ser um abençoador, você precisa ser justo. Quando Deus virou-se para Abraão e disse: olha, tu serás uma bênção, antes Deus disse para ele: anda na minha presença e seja perfeito. Não há como ser um abençoador sem ser justo. Porque o Deus que nós servimos é um Deus santo. Deus disse à nação de Israel que quando eles recebessem as bênçãos prometidas, eles deveriam fazer o que é justo e bom para com o Senhor, ou perante o Senhor, ou aos olhos do Senhor. Entenda como você achar. Certa vez, a minha esposa e eu, nós participamos de um processo em que a prefeitura estava sorteando aqueles imóveis, né, para famílias de baixa renda, lá em São José do Rio Preto. E nós, naquele tempo, nos enquadrávamos dentro desta renda que a prefeitura ela determinou. E se tratava de um imóvel, de um apartamento que ficava numa área nobre de Rio Preto. Ficava no meio dessa área nobre, quer dizer, com o tempo seria um excelente negócio. Aquilo ali é valorizar muito. Já ficava em meus condomínios lá. E nós até chegamos a escolher o apartamento que nós queríamos. A gente foi é esse aqui que a gente gostaria. E para nossa surpresa, quando chegou o dia do sorteio, nós fomos o segundo. Aí a gente escolheu o apartamento que a gente queria. Mas o que acontece? Tinha um porém. Naquela época, nós morávamos numa cidade vizinha, em Badibacite, que é uma cidade do lado de São José do Rio Preto. E a regra do contrato dizia que a pessoa ela precisaria morar no apartamento. Aí alguém sugeriu: ô Jadson, vai lá, coloca uns sofás lá dentro, coloca uns móveis, você vem no fim de semana, passa a noite aí e volta para lá. E vem assim, de vez em quando, vem no fim de semana. Vai ser bom para vocês. De certa forma, meus irmãos, a ideia era bem legal, bem, tentadora. Mas, aos nossos olhos, meu e da minha esposa, aquilo não parecia justo aos olhos de Deus. Nós vivíamos e trabalhávamos em outra cidade. Então, aquilo nos incomodou. Nós éramos cristãos já. Eu era já pastor lá em Badibacite. Sabe, a conclusão, nós pegamos as chaves, no caso, e devolvemos à prefeitura. Nós não queremos, não é justo. Não é justo. Mas eu sei de muitos cristãos que fazem isso. Que bota o endereço na casa lá da avó, do tio, entendeu? E só para poder pegar o imóvel. Quantos cristãos, sem precisarem, não pegaram um auxílio emergencial do governo? Isso é pecado, irmãos. Isso é ser injusto aos olhos de Deus. Sabe, nós entendíamos que se Deus quer nos abençoar, Ele não vai fazer isso nos ensinando a ser mentirosos. Ele não vai fazer isso nos ensinando coisas erradas. O Pai, que é o Senhor, Ele é Deus santo e justo.
Justo e perfeito são seus caminhos, diz a palavra de Deus. E sabe que coisa maravilhosa, não demorou muito. Nós não pegamos o apartamento, mas logo saiu o plano Minha Casa Minha Vida. E nós conseguimos comprar a nossa casinha com juros lá embaixo e pagando até hoje, mas pagando a prestação que cabia no nosso orçamento. Deus não deixou de nos abençoar. Porque é assim que o Senhor faz. Sabe, Deus honra quem age de modo fiel. E quem é fiel não perderá as bênçãos, as heranças que o Senhor lhes dá. As bênçãos de um Deus que é santo não são alcançadas por caminhos de corrupção. De outra forma, se Deus tem me abençoado, também é meu dever abençoar o seu reino, a sua obra, as pessoas à minha volta, agir com a mesma bondade que eu recebo de Deus. A gente tem que aprender também a sermos generosos. Algumas pessoas transformam a bênção em maldições porque se tornam egoístas quando recebem. Começa a dizer, não, isso é meu. Não, eu conquistei com a minha força. Isso é auto-engano. Sabe, você pode até ter trabalhado, mas a Bíblia diz lá no Salmo 127, né? Se não for o Senhor, inútil será você levantar cedo, comer o pão de dores e ir dormir tarde, porque o Senhor abençoa aqueles a quem Ele ama. Não é o tanto que você trabalha, que coloca o dinheiro dentro da sua casa, é Deus quem provê o que você precisa. É Ele quem abre as portas que você necessita. E é Ele que também fecha as portas que você também não consegue abrir. Só é Deus quem faz todas as coisas. Sabe? E a gente precisa começar a entender isso. Assim como Deus, Ele é abençoador, nós também precisamos ser abençoadores de pessoas, de vidas, da obra do reino de Deus, promovendo o Evangelho. Esse é o chamado que Deus nos faz como servos e como povo do Senhor. E terceira e última coisa. Qual que eu disse? Qual foi a primeira? Obedeça aos mandamentos, né? As instruções, foque nas instruções de Deus. Qual a segunda? Seja justo e bom. Né? Ao receber as bênçãos, use-a com justiça e bondade. E terceira e última coisa, testemunhe de Deus para seus filhos. Olha o que diz o texto, vamos ler aqui o verso 20 e 21. Fala assim, ó. No futuro, quando seus filhos perguntarem a vocês, o que significam esses preceitos, decretos, ordenanças que o Senhor nosso Deus ordenou a vocês? Vocês lhes responderão, nós fomos escravos do faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. A Bíblia diz que nós devemos transmitir aos nossos filhos estas instruções. Exatamente essas, como utilizar as bênçãos que nós recebemos e aprender a reconhecer o que Deus tem feito ao longo das nossas vidas. Os pais têm que transmitir isso aos seus filhos, para que eles saibam também como lidar com as bênçãos que vêm de Deus. Muitos filhos já nascem em berço de ouro, e muitas vezes continuam sendo ainda paparicados, continuam sendo acolhidos, protegidos, mas não são ensinados a valorizar as coisas que receberam. Não conhecem a história dos seus pais, não conhecem as lutas que eles tiveram para chegar a um determinado momento de suas vidas. E os pais precisam transmitir isso aos filhos, precisam mostrar para que eles possam valorizar. Em casa, de vez em quando, eu sento com as minhas filhas, né? Elas estão aqui para não me deixar mentir, está uma lá na projeção, está outra ali atrás, e eu sento com elas às vezes na cama, assim, a gente vai conversando, vai batendo aquele papo, e aí às vezes eu falo para elas assim, filha, se hoje nós temos alguma coisa, foi porque Deus nos deu.
Quando começa, sabe, a ficar triste, tipo, porque eu não tenho aquilo, porque eu queria aquilo outro, porque... Eu falo, filha, a Bíblia nos diz, em tudo dai graças. Se nós temos alguma coisa hoje, foi porque Deus nos deu. E eu digo, mas nós não devemos ficar também apegadas a essas coisas. Porque essas coisas vão passar. Sabe, essas coisas vêm e vão também. O dinheiro é a coisa mais enganosa que tem, porque ele vem, mas vai embora rapidinho. Né? Lembremos do Ike Batista, né? Tinha muito e de repente da noite para o dia se viu pobre e foi para a prisão. O que o dinheiro pode proteger você? Mas aí eu dizia para as minhas filhas, o mais importante é jamais nos esquecermos do Senhor. Hoje a nossa condição pode estar melhor do que ontem. Mas nós também não sabemos como será no dia de amanhã. O mais importante é sabermos o seguinte: Deus está conosco, Ele nos ama e Ele nunca nos abandonará. Amém? Vamos repetir isso? Deus está conosco. Vamos dizer, Deus está conosco, Ele nos ama, Ele jamais nos abandonará. Isso é o que você precisa para viver. Você não precisa de mais nada. Se tiver certeza de que Deus está com você, de que Ele te ama e Ele jamais te abandonará, nada do que você tem é necessário. Porque Ele vai te dar o que você precisa. Sabe, muitas vezes o legado que alguns pais estão deixando para os seus filhos não passam de propriedades e bens, mas nada de princípios e valores. Muitas vezes essas propriedades e bens vão se tornar as disputas dos seus filhos na hora que vocês morrerem. E isso é muito triste. Graças a Deus, a minha mãe criou a mim e o meu irmão no temor do Senhor. A gente tem muito boa relação. Mas eu já disse à minha esposa, e eu trabalho isso no meu coração também. O dia que meus pais falecerem e se deixarem alguma propriedade, e qualquer uma delas causar qualquer demanda, qualquer discussão entre eu e meu irmão, a primeira coisa que eu vou dizer, pode ficar com tudo. Eu não quero nada. Porque se os bens... eles existem para me separar da minha família, então pode ficar com tudo. Eu não trouxe nada para cá e eu não vou levar nada daqui. A minha casa não está aqui. A minha casa está no céu. É lá que nem traça, nem ferrugem, nem ladrão pode tirar nada de mim. A minha herança já está guardada com o Senhor. Então eu não preciso das coisas desse mundo. Eu preciso apenas do que Deus quiser me dar. Sabe, meus amados, se a gente começasse a pensar dessa maneira, nós seríamos muito mais felizes. Abram a sua Bíblia em Tiago, capítulo 4, verso de 1 a 10. Olha o que diz o apóstolo Tiago para nós aqui. Tiago 4, verso de 1 a 10. Ele diz assim: de onde vêm as guerras e contendas que há entre vocês? Não vêm das paixões que guerreiam dentro de vocês? Vocês cobiçam coisas e não as têm. Matam e invejam, mas não conseguem obter o que desejam. Vocês vivem a lutar, fazer guerras. Não têm, porque não pedem. A quem? A Deus. Mas também quando pedem não recebem, porque pedem por motivos errados, para gastar apenas consigo mesmo, em seus próprios prazeres. Deus não tem prazer em abençoar quem não quer ser abençoador, meu irmão. Deus jamais vai abençoar uma pessoa egoísta. Isso é importante a gente se lembrar. O Deus que a gente tem é generoso.
E aí olha que coisa, olha que termos que Tiago usa, adúlteros. Vocês não sabem que a amizade com o mundo é inimizade com Deus? Quem quer ser amigo do mundo faz-se inimigo de Deus. O que está querendo dizer aqui é quem põe o seu coração nas coisas do mundo. Ou vocês acham que é sem razão que a Escritura diz que o Espírito que Ele fez habitar em nós tem fortes ciúmes, mas Ele nos concede graça maior. Que graça maior é essa? Uma herança nos céus, é a salvação em Cristo Jesus. Por isso diz a Escritura o seguinte: Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede a graça aos humildes. Portanto, submetam-se a Deus, resistam ao diabo e ele fugirá de vós, porque é o diabo que tenta promover esses sentimentos egoístas, orgulhosos dentro do nosso coração. É o diabo que tenta jogar as bênçãos de Deus fora, estragar a coisa que Deus colocou tão maravilhosa nas nossas mãos. É o diabo, é isso que ele fez lá no Jardim do Éden. Ele apareceu ali e tentou colocar, e colocou o homem e a mulher contra Deus. Ele faz isso. Mas aí, o texto diz, resistam a ele, ele fugirá de vocês, aproximem-se de Deus, e ele se aproximará de vocês. Pecadores, limpem as mãos, e vocês que têm a mente dividida, purifiquem o coração, entristeçam-se, se preciso for, né? Lamentem-se e chorem, troque o riso pelo lamento, alegria pela tristeza. Ou seja, para de viver entretenimento se você sabe que as coisas na sua vida não estão legal. Não são os entretenimentos que vai trazer a você satisfação. É voltar-se para o Senhor. Humilhe-se diante do Senhor e Ele os exaltará. Da onde vêm as guerras, as contendas, os conflitos? Ganância, egoísmo, vaidade, é daí que vem. Da onde que vem a nossa paz? Confiança em Deus, humildade, entrega total, generosidade. Quando a gente começa a viver os princípios da palavra, nós somos muito mais abençoados. E eu quero convidar você a refletir sobre isso em seu coração. Feche os seus olhos nesse momento em oração e pensa o que Deus está dizendo para você nessa noite. Eu tenho certeza que Ele está falando com você agora. E Ele está te lembrando talvez algumas coisas que você tenha se esquecido. Porque muitas vezes nós começamos a viver uma rotina tão frenética, tão louca, que a gente não para refletir se alguns pontos, algumas coisas que nós estamos fazendo têm sentido, têm significado, é útil, nos traz alegria verdadeira ou não. Às vezes nós estamos apostando nossa vida em coisas falsas. Mas eu quero incentivar vocês a ouvirem a palavra de Deus. Quero incentivar vocês a olharem para o alto, a tirarem os seus olhos daqui desse mundo e a começarem a vislumbrar todas as promessas que Ele fez, que o Senhor fez a cada um de nós. Deus nos abençoa para que nós também sejamos abençoadores. Deus nos abençoa e pede que nós saibamos usar aquilo que Ele coloca nas nossas mãos. Deus nos abençoa e Ele quer continuar nos abençoando. Mas Ele não vai nos abençoar se Ele souber que alguma coisa que você for utilizar vai causar a sua própria destruição. Ele não tem essa alegria, Ele não tem esse prazer. Em tudo dê graças, meus amados. Comece a olhar para Jesus.
quando disseram a ele: onde está o seu reino? Ele disse: o meu reino não é desse mundo. Se o meu reino fosse aqui, vocês me amariam. Mas como eu não sou daqui, o mundo não me ama. O nosso reino é semelhante ao de Jesus, ele é o mesmo. O nosso reino não pertence a esse mundo. O nosso reino, ele ainda está para se revelar. E todas as coisas gloriosas que ainda se revelarão, colocam todas as coisas deste mundo em xeque. Porque tudo que nós temos aqui não passa de coisa pequena diante daquilo que ainda veremos receber. Toda a glória desse mundo é medíocre diante da glória de Deus, diante da glória do reino de Deus, que está para se revelar em sua plenitude. Ah, meus amados, vamos começar a nos levantar para buscar o reino de Deus e a sua justiça, e que todas as coisas que nós fizermos tenham este fim, este propósito, o engrandecimento da glória de Deus. E Deus garante que enquanto você se preocupa em cuidar das suas coisas, Ele vai cuidar de você. Bênçãos são dadas assim. Pai amado, o Senhor conhece o coração daqueles que estão aqui nessa noite, daqueles que estão conosco através da transmissão. E o Senhor sabe, meu Deus, a razão, Senhor meu Deus, desta mensagem está sendo pregada nesse dia. Todas as coisas vêm das tuas mãos. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor. Nós que fomos chamados também conforme o seu propósito. E nós sabemos, Senhor meu Deus, que é diante do Senhor que nós vamos aprender como utilizar aquilo que vem às nossas mãos, Pai. Que mesmo as coisas que nós tenhamos, e às vezes consideremos pouco, nós possamos agradecer. Porque o Senhor nos abençoa também conforme o seu propósito. Senhor meu Deus, eu peço que o Senhor meu Deus amplifique o coração, o pensamento, o entendimento das pessoas que estão aqui nesse lugar. E permitam-se, ó Deus, serem dirigidas pela Tua palavra nessa noite, para que possam ter vida, uma vida abundante, uma vida que o Senhor desejou que nós tivéssemos. A começar do exemplo deixado por Jesus, a começar de uma caminhada nova em Jesus, de seguirmos os seus exemplos, o seu conselho, de nós podermos realmente, Senhor meu Deus, fazermos aquilo que o Senhor nos manda fazer. E uma das coisas que o Senhor nos pede, Senhor Deus, é que nós repartamos a bênção que nós recebemos, a bênção da salvação. Esta bênção precisa ser anunciada a todos os povos. Essa é a nossa oração, Pai. Que como cristãos, nós possamos dividir, repartir a vida que Cristo nos dá. Em nome de Jesus nós oramos agradecidos. Amém, Senhor.